Fala galera do canal De Olho no Jogo, depois de um período, de uma pequena pausa que a gente deu no canal, a gente está retornando e agora em definitivo e com a mesma pegada, trazendo análises, um olhar mais profundo para o futebol nacional, claro, dando nosso destaque para o futebol paranaense, início do estadual, Coritiba com um novo elenco, com contratações, o Paraná Clube em um ano de reconstrução, a parceria da LA Sports e o Atlético com seu grupo de aspirantes, contratando também para seu elenco principal, e a gente vai trazer aqui como destaque, claro, sempre no canal De Olho no Jogo. E hoje, para a gente estar nesse vídeo de abertura comigo, estaremos aqui de volta com Daniel Piva e Guilherme de Paula, para falar um pouquinho do impacto do lateral Egídio, um dos reforços do clube para a temporada, já nesse primeiro jogo contra o Cianorte no sistema ofensivo alviverde. Já vou colocar aqui o Guilherme e o Piva na conversa. E aí, Daniel, de volta agora e vamos falar um pouquinho desse sistema ofensivo, do papel do Egídio já logo de cara nesse Coritiba. Beleza, André, abraço para o Guilherme, para todo mundo que nos acompanha aqui no canal, de volta agora, prometendo uma frequência grande aí, sempre falando de futebol, sempre falando aqui especialmente dos times paranaenses. E André, é bem interessante, claro, primeiro jogo da temporada do Coritiba, uma característica de jogo talvez bem diferente do que o time vai encontrar na maior parte da Série A do Campeonato Brasileiro, o principal objetivo da temporada, mas que você já dá para perceber que os dois atletas que estrearam como titulares, o Aleph Manga e o Egídio, já causaram impactos no time, na formação e do técnico Gustavo Morínigo, algo que pode ser bastante explorado aí na sequência da temporada, embora, repito, é um jogo ali que talvez as características não vão ser tão comuns, não vão ser tão frequentes, na sequência de toda a temporada do Coritiba, mas tem pontos sim que podem ser bastante explorados. Fala André, fala Piva, um abraço para todo mundo que está acompanhando. A questão do Egídio passa muito pela missão do técnico, de proteger aquilo que o jogador tem de pior, de esconder e de potencializar aquilo que ele tem de melhor. Era obrigatório que o Morínigo pensasse nisso e o primeiro jogo mostra que a ideia do Morínigo ela está clara em relação à utilização do Egídio, como a gente vai mostrar, André. Isso aí, Guilherme, a gente já vai aqui abrir o primeiro vídeo, né, a respeito desses lances do Egídio. E já dá para ver de cara a tradicional linha de 3, né, que o Coritiba já utilizava na última temporada. Acho que é um sistema bastante interessante, pelo que o Coritiba apresenta de características nas suas laterais, né, Guilherme Piva? De um lado tem um Natanael, que é um atleta mais agudo, de chegar na linha de fundo, um cruzamento mais alto, e do outro um Egídio, um jogador que mostrou ter um primeiro passe bem interessante e que a gente vai ver um pouquinho nesse vídeo. A grande questão aí para mim é que a saída de 3 ela não pode ser feita apenas por modismo, né? Ela tem que ter uma razão. E no caso do Coritiba, não é uma razão para criar uma superioridade numérica, por exemplo. A gente observou ali na imagem, o Cianorte não pressiona, né, os defensores do Coritiba. Ela tem mais a ver para você criar um mecanismo de cobertura que possibilite que os dois laterais estejam nas zonas ofensivas. É o que acontece com o Natanael e com o Egídio, mas com características diferentes. E faz todo sentido. Era algo que o Morínigo precisava encontrar um mecanismo. E no primeiro jogo, pelo menos a ideia, obviamente, é um jogo ainda que está no meio da pré-temporada, mas como ideia ela estava clara ali qual que é a intenção da utilização dos dois laterais. E o que é bastante interessante, que a gente fez aqui no canal, na temporada passada, na estreia da Série B, quando o Morínigo arma o time já com 3 volantes pela primeira vez, não foi o caso dessa, mas foi quando começou a ter essa saída de 3 de forma mais clara e os laterais tendo muita liberdade. A gente destacava bastante isso naquele material, que embora um jogador como o Natanael, que jogou improvisado na esquerda, tenha essa aptidão de ser um jogador bastante ofensivo, um Guilherme Biro já é um atleta que teria mais dificuldade. O Egídio já não. O Egídio é um atleta que tem essa capacidade de um toque de primeira, de ser uma armadora ali pelo lado esquerdo do campo. E tanto o Egídio quanto o Natanael, eles têm dificuldade no quesito defensivo. Dessa forma, o Morínigo consegue explorar o que os dois têm de melhor, o apoio, mesmo que com características diferentes. O Egídio com um cruzamento muito bom, um passe muito interessante, o Natanael sendo um jogador bastante agressivo, indo para a linha de fundo, criando ali
boas oportunidades, atacando muito bem o espaço pelo lado direito do campo, ocupando o corredor. Então, uma estratégia que para início de temporada foi um adversário que, como o Guilherme colocou, não pressionou o Coritiba, ficou mais fechado, mas que faz o Coritiba ter jogo fluindo pelas duas laterais, embora, claro, tem muitos pontos ainda a serem lapidados. E Guilherme, até para se destacar aí, é um passe diferente do Natanael. A gente está falando um pouco das características de ambos, né? A gente viu principalmente nesse primeiro jogo, o Coritiba até teve alguns problemas, principalmente no primeiro tempo de progressão, mas quando encaixou essa jogada, o Egídio sempre achou esse passe numa região bastante interessante, que fazia o jogo evoluir do Coritiba. Tem algumas questões aí, né? Primeiro, para diferenciar os dois jogadores. Você tem jogadores que são de espaço de força, e outros que são de espaço da técnica. No caso do Egídio, tem tudo a ver com a técnica, né? Aí ele recebe com o tempo e com o espaço, encontra esse tipo de passe para o Robinho. É um passe de armador. Ele arma o jogo a partir do lado do campo. Não é porque o cara tá pelo lado que o cara não é um construtor. E o Egídio é o típico lateral que constrói jogo. Aqui, ele quebra uma linha de marcação e encontra o Robinho entre as duas linhas, né? O Daniel cita a diferença com o Biro, eu acho que ela é fundamental, porque quando você também adianta os dois laterais, o normal é que eles recebam em regiões de maior pressão. Você vai, quanto mais à frente, você vai receber mais pressionado. E o Egídio tem um toque de primeira, né? Um primeiro toque que é muito bom, que soluciona problemas ali para o Coritiba, e também esse passe que a gente está vendo agora, que faz muita diferença, porque quebra a linha, clareia o jogo, né? E coloca jogadores como o Robinho em condição de finalizar. Ele é um armador a partir do lado esquerdo. É isso que o Egídio pode ser, né? Apesar de todos os problemas defensivos que ele tem, e isso na Série A pode ser um problema sem dúvida nenhuma. E Piva, falando um pouquinho mais dessa construção dessa linha, né? Eu acredito que ela pode sofrer algumas modificações em questão de nomes. Então, o Coritiba tem o Andrei, contratação recente, e nesse primeiro exemplo que a gente teve aí do Coritiba contra o Cianorte, a gente teve o Salles atuando, mas participando pouco, né? Até porque, se a gente vê alguns lances ali, ele tentava se aproximar muitas vezes da linha de 3, mas sempre tinha os dois jogadores da frente ali do Cianorte incomodando e dificultando que ele saísse com esse passe mais curto. E claro, né, André, a mudança de nome parece algo natural, mesmo que se o Andrei não acontecer da forma esperada no Coritiba, é um jogador que eu tenho muita expectativa. Para mim, é a principal contratação do Coxa na temporada, tenho mais expectativa nele do que no próprio Aleph Manga, que já deixou uma impressão interessante também na temporada, mas mesmo que, se o Andrei não acontecer, provavelmente o Val vai herdar essa vaga. Não acredito que o Salles vai se estabelecer. O Salles começa a temporada como titular por conta de algumas circunstâncias, a chegada recente do Andrei, o Bochecha e o Val terem pego o Covid e se atrapalhado aí durante a pré-temporada por conta da pandemia. E são atletas que têm mais característica de desenvolver o jogo. É algo que pode ser melhor trabalhado. Em muitos momentos na estreia contra o Cianorte, mesmo o Cianorte sem ser um time que pressionou o Coritiba, a saída foi burocrática, porque mesmo embora não tenha sido pressionado, mas o Cianorte fechava o espaço, e aí faltou um pouco de criatividade, faltou um pouco de visão para desenvolver o jogo. Claro, primeiro jogo da temporada, não estamos aqui cornetando, não estamos aqui, utilizou, que provavelmente vai ser mantido, e com esses jogadores todos disponíveis, esses jogadores melhores fisicamente, entrosados, eu acredito numa evolução. O próprio Egídio é um jogador que acredito que vai se desenvolver um pouco mais. E o que é também interessante a gente apontar, que por conta dessas características diferentes dos jogadores, o lado direito é muito claro que o corredor vai ser do Natanael. O Natanael tem ali toda a liberdade. O lado esquerdo tem essa aproximação do Egídio com o Igor Paixão, o Coritiba tendo o Léo Gamalho ou um Tony Anderson sendo confirmado, você pode puxar o Aleph Manga para a saída um pouco dali, você pode apostar num ataque de muita movimentação com Paixão, Tony Anderson e Aleph Manga. Então eu acredito que o Coritiba começa a dar indícios no elenco de uma formação que é possível atender isso que o Morínigo tem trabalhado já desde a temporada passada, para ficar uma execução interessante. Vamos ver quais serão os próximos passos desses
processos, tanto da formação do elenco, mas principalmente da formação do time. Mas na teoria, são nomes que eu vejo se encaixando nisso que o treinador deseja, Guilherme. A grande questão, e aí eu estou pensando bem a médio prazo, né, na temporada, quando o Curitiba for enfrentar adversários mais fortes, primeiro é na transição defensiva, né, no momento que o time perde a bola. Claro, teoricamente está equilibrado, porque tem 3 jogadores lá na primeira linha de defesa e mais o Matheus Salles, pelo menos. Então são 4 jogadores entregando o equilíbrio. Mas você precisa ter, além do posicionamento, também a postura de tentar recuperar imediatamente, ou pelo menos tentar recuperar o espaço. A outra questão para o Egídio, na linha de 4, é a dinâmica dele defender o espaço quando um adversário atacar o Curitiba e não só contra-atacar. Porque o Cianorte só contra-atacou e mesmo assim foi muito pouco. Então são essas questões que podem causar alguma dúvida no Morínigo de, por exemplo, testar mais à frente um sistema com 3 zagueiros que ele praticamente não utilizou no Curitiba desde que chegou. E Guilherme Piva, a gente está mostrando agora um dos lances do Egídio no segundo tempo, que foi um dos grandes passes em questão de gerar oportunidade, né? Já para o Luizão de 9. E o Piva falou até da questão do Manga, que ele atuou de 9, até o Piva durante a semana já trazia essa informação. O que vocês acharam do desempenho dele? Ele trouxe uma característica um pouco diferente, né, do Gamalho, de atacar mais o espaço. A gente via muito ele fazendo esse facão, até em um dos lances ali que a gente mostrou, ele aparece mais caindo pelo lado, e já como extremo ele não teve tanto impacto. O que vocês acharam desse desempenho dele nesse primeiro jogo? O primeiro tempo dele foi ótimo, porque foi um jogador que, junto com o Egídio, auxiliou demais para ou gerar oportunidades ou para finalizar. A questão é que, primeiro, eu não considero que ele seja um falso 9, tá? Porque a gente convencionou... É um 9 mesmo, né? Só porque o cara tem movimentação. É um 9 de mobilidade. Falso 9 é um outro tipo de conceito, é mais um armador que joga por ali. E não é o caso do Aleph. Pode ser o caso do Tony Anderson, até dependendo. Tony Anderson, sim, é mais esse caso. E no caso do Aleph Manga, eu vejo que o Curitiba consegue, na contratação dele, não só um titular, mas também uma reposição pensando no Gamalho. E a primeira rodada dá esse indício. Sempre ponderando, né, gente? O jogo foi no dia 22 de janeiro, é a primeira rodada. Cara, não tem julgamento precipitado. Mas como ideia de composição de elenco, por uma posição tão difícil, que é a camisa 9, você já encontra ali uma alternativa ao Léo Gamalho, e é o caso do Aleph Manga, que vai ser titular pelo lado do campo, mas também vira esse plano B, no caso do Gamalho, nos jogos que ele não vai poder participar. O que eu acho mais interessante assim do Manga, Guilherme e André, pensando no médio prazo, se a gente comparar o Coritiba 2022 com o Coritiba 2021, em 2021 o Coritiba sobe com todo respeito a todo mundo, mas na parte da minutagem com 13 jogadores. O 14º seria o Igor, mas o Igor já não está aqui há uns 3, 4 meses. Ou seja, tinha um time base definido. O Morínigo mexia o mínimo possível, só por desgaste físico, lesão, suspensão. A ideia da direção, da comissão técnica para 2022 é ter uma coisa que quem nos acompanha aqui no canal há algum tempo vai lembrar quando a gente entrevistou o Thiago Gasparino aqui, Guilherme e André, falando o Morínigo gosta de ter jogadores para a mesma posição com características diferentes, pensando no jogo a jogo. O plano que me parece tem informação e até percepção da coisa, vai ter jogo, o Coritiba vai jogar em casa contra um adversário fechado? Bem possível, Léo Gamalho será o centroavante titular do Coritiba. Jogo, o Coritiba vai enfrentar, sei lá, um Flamengo no Maracanã, a ideia é ter velocidade, Aleph Manga vai atuar centralizado para ter essa explosão, ou o Tony Anderson. Então eu acredito que nessa comparação de Coritiba com ele mesmo, aquilo que a gente viu na temporada passada de um time base, poucas alterações, não é o plano. Evidentemente, pode chegar e o Andrei não acontecer da forma esperada, Tony Anderson ser confirmado, não acontecer da forma esperada, e o treinador novamente adotar aqueles homens de confiança. Mas o plano do Coritiba para 22 é bem diferente daquele que teve em 2021, em que tinha um time base, mexia somente quando necessário ou o mínimo possível. Só para acrescentar em relação ainda ao passe do Egídio, que você chamou a atenção, né, especialmente esse passe para o Luizão,
O que o torcedor precisa enxergar nesse passe, que é ele que desequilibra a marcação do adversário. O Cianorte está posicionado de uma maneira correta, não tem problemas na marcação do Cianorte. Né? O Cianorte estava se defendendo na maioria das vezes com 2 linhas de 4, só que essa bola, quando chega lá no Egídio, a gente vai ver... Foi o mérito dele achar, né, uma solução. Exatamente. Ele encontra o passe que desequilibra a marcação. O espaço está fechado, você tem ali sistema de cobertura, o time está equilibrado, não tem grandes problemas, né, nessa marcação, tirando ali a pressão na bola em cima do Egídio. Mas é ele que tem o olhar de desequilibrar a marcação. E aí colocar no Luizão, e o Luizão tem condição de finalizar. Se o Luizão, aliás, faz o pivô, né, seria até uma escolha melhor, uma tomada de decisão mais acertada para bem chegar e finalizar. Mas é isso que o passe do Egídio faz. É desequilibrar o adversário. É colocar o Coritiba em condições de atacar com vantagem. Bom, já deu para ver um pouquinho qual que vai ser a pegada do canal nessa volta, a gente falando das primeiras impressões. É bom deixar claro, foi só um primeiro jogo, né? Tava um calor danado também no Couto Pereira, tem que levar esse aspecto também em consideração. E também, nesse meio de semana, já vamos ter um cenário um pouco diferente. Um adversário mais qualificado, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e vai jogar em sua casa, que é o caso do Operário lá no Germano Krieger. Vamos ver como que o Coritiba se adapta a esse cenário e é possível que tenha mudanças de nomes, né, Piva? Por exemplo, pensando até em uma questão física, quem sabe o Henrique, dá um espaço para o Guilhermo, a gente pode ver, quem sabe, algumas adaptações para esse jogo. Contra o Operário, ainda tenho dúvidas. Contra a União Beltrão e Francisco Beltrão, aposto minhas fichas que nomes aí como Henrique, Robinho, Farias e Egídio não estarão. Contra o União Beltrão, André, vale ficar de olho se o Pablo Garcia for regularizado. Pablo Garcia seria titular no sábado, não foi inscrito a tempo no Campeonato Paranaense, não foi registrado no BID, a vaga ficou com o Natan Fogaça. Como o Natan não foi tão bem no jogo, se o Pablo Garcia for registrado, acredito que ele sim já vai aparecer aí no time titular do Coritiba, formando o ataque ao lado do Aleph Manga e do Paixão. Gamalho volta hoje aos treinamentos, mas perdeu aí 7, 8 dias. Vai me surpreender se já aparecer para ser relacionado logo de cara. Perfeito, Piva, trazendo então essas informações sobre o jogo contra o Operário. E é isso aí, pessoal. A gente retomando esse trabalho no canal de Olho no Jogo. Mais para frente a gente já vai passar esse calendário melhor definido, né, Guilherme Piva? A nossa ideia em questão de vídeos, fazer uma live para estar interagindo com o pessoal, claro, mantendo a nossa identidade, trazendo vídeos, mostrando alguns lances que a gente acredita ser, que são interessantes e padrões, né? A gente sempre na busca por encontrar padrões, tanto em Atlético, Coritiba e Paraná. Então você que está acompanhando esse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, que a gente está de volta e agora para ficar, para trazer sempre informações sobre o futebol brasileiro, mas dando um destaque, claro, ao futebol paranaense. Valeu, Piva e Guilherme, e até a próxima já nessa semana.